Cuide do seu maior ativo, que é você. Cuidar da sua imagem para que ela esteja ali refletindo a sua essência, a sua verdade, o que você acredita, os seus valores, as suas atitudes e o seu comportamento. Se você não estiver bem, coisas boas podem não acontecer, né? Você pode perder grandes oportunidades na sua vida. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui do nosso ACX Cast, o videocast da comunidade Amigos CX. Hoje a gente tem uma convidada super especial e a gente vai falar de um tema muito legal. Silvia Beraldo, super bem-vinda ao ACX Cast. Obrigada, Cris. Estou muito honrada com esse convite, com essa oportunidade. Quero agradecer. E muito feliz de estar aqui com a comunidade, podendo compartilhar aqui as ideias e aprender muito também. Obrigada. Legal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para participar e a gente falar de um tema muito legal, né? Que é relacionado à imagem, comunicação pessoal. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu background para a gente, por favor. Bom, eu sou Silvia Beraldo, então. Podem me chamar de Sil ou Si, como eu gosto que me chamem. Comecei essa minha carreira de estudo na área de design de interiores. Na verdade, eu queria ser advogada e meus pais são advogados. E aí, meu pai olhou para mim e falou assim: Silvia, acho que não tem nada a ver com você essa história de ser advogada. Você não vai conseguir ficar dentro de um escritório. E aí comecei a me envolver e fui descobrir o universo do design de interiores. E fiquei encantada por tudo que ele poderia proporcionar para as pessoas. Quando a gente tem a nossa casa, o nosso lar em harmonia, a gente é muito mais feliz, a gente tem mais bem-estar na vida. Então, trabalhei com isso. E quando eu estava num outro escritório, trabalhando com decoração de casamento, de eventos, eu conheci o trabalho da consultoria de imagem. Isso foi em 2006. E em 2007 eu fiz meu primeiro curso dentro da área, porque não existia uma formação específica, né, de um curso técnico. Uhum. Então, eu comecei a querer entender o que era, né? O que era essa tal da consultoria de imagem. E aí, eu entendi que falava-se muito mais de pessoas do que de moda. Então, eu nunca fui a consultora de moda, eu sempre fui a consultora de pessoas, consultora de imagem. E quando eu entendi essa relação direta do comportamento das pessoas com as atitudes, com a imagem, com o que a gente está passando, e que isso está envolvido com autoconhecimento, com preferências estéticas, com beleza, aí eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Legal. E aí eu fui criando o meu currículo, fazendo cursos variados, procurando formações. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar e de entender e estar atualizada com o que está acontecendo. Fiz um curso na Itália, que, né, é um centro, um polo grande de moda, mas fui procurar um curso específico nessa área e aí comecei a atuar individualmente com uma sócia. Fiquei bastante tempo com ela, 7 anos juntas, e aí a gente começou a atender muito mulheres, né? No início, são mulheres que olhavam, vamos falar assim, olhavam, porque hoje o universo masculino já chegou muito perto. Então, trabalhando muito com mulheres, testando, eu era nova, imagina, eu tinha 25, 27 anos, assim, 26, era recém-formada, né, praticamente. Então, eu estava ali para testar. E foi muito bom, porque eu tive muita experiência, eu vivi muito o começo desse mundo, chegando aqui no Brasil, e foi muito desafiador, porque trabalhar com pessoas é desafiador, né? Que cada um é um. Sim. Então, a gente olha e fala, não, é fácil, é gostoso, você ficar no shopping, as pessoas acham isso, né? Uhum. Achavam. Só que não. E aí, então, comecei também a me interessar por esse trabalho dentro de empresas, levando esse conceito do cuidado, né, com a imagem,
desmistificando, né, tudo que isso pode ser de ruim, de superficial que existia no mundo sobre esse tema. E aí tive uma outra sócia também depois, fiquei mais uns 5 anos com ela, sempre trabalhando dessa forma. Trabalhei bastante com empresas, grandes empresas, escritórios de advocacia, e aí começou, antes, 2016, mais ou menos, começou a ter uma demanda das empresas para esse assunto bem forte. Uhum. Então, eu trabalhei desde Carrefour até hotéis e escritórios de advocacia, porque as pessoas, elas acham que sabem se vestir, e aí eu vou falar bem da ferramenta principal dessa comunicação não verbal, que é a roupa. Uhum. Só que quando elas vão entender melhor esse assunto, elas veem que elas não sabem nada disso. Uhum. Né? Então, quando um trabalho acontece dentro de uma empresa, existe sempre aí uma dificuldade do RH de questionar alguma coisa que não está bem. Né? Então, eu sempre entrando para resolver um problema. Uhum. Né, que esteja dentro dessa seara, desse meu universo. E aí eu entendi que as pessoas não sabiam se vestir, e aí as pessoas ficavam maravilhadas, como pode ser muito fácil, como pode ter um outro caminho, como elas podem se conhecer, que a gente não tem que ter um formato, né, fechado e tá ali dentro da caixa, todo mundo se vestindo igual, que é importante a gente ter a nossa individualidade, a nossa autenticidade e tudo mais. E aí eu engravidei, né, pausa, engravidei, fiquei 2 anos, 1 ano e meio, quase 2 anos, parada, só cuidando, me dedicando ao Arthur, que é meu filho, hoje tem 5 anos, e nesse tempo eu comecei a rever o meu posicionamento sobre como eu ia fazer, o que eu ia fazer, porque eu estava bem insatisfeita me questionando mesmo, como eu estava aplicando o meu trabalho. Acho que todo mundo passa por isso na vida, né? E geralmente a mulher que está num pós-maternidade vem uma avalanche de muitos questionamentos relacionados à nossa identidade, inclusive, né? Então eu comecei a me questionar, e aí eu vi que era isso mesmo que eu queria fazer, passei por um processo de coaching e tal, e aí foi que eu resolvi criar o meu método, a minha forma de fazer. Né? Eu meio que segui alguns passos que existiam dentro dessa jornada aí da consultoria de imagem, mas eu resolvi criar o meu próprio método, e de acordo com muitas vivências que eu tive, e entendi que trabalhar com pessoas é o meu grande negócio, né? Que eu fico encantada pelas pessoas e ver as pessoas brilhando, mostrando o seu potencial através, né, de um trabalho de imersão, onde se descobre muitas habilidades, né? Se apropria muito e se sente muito mais confiante. E quando a gente se sente mais confiante, tudo que a gente vai fazer, a gente vai escolher, vai reverberar muito positivamente, né? Com certeza. Então, um pouquinho aí dessa minha jornada. Hoje, eu atuo sozinha, por um lado, de atendimentos individuais. Tá. E quando eu faço um trabalho corporativo, eu tenho uma parceira que é a Bia, e assim a gente vai tocando. Muito legal. E eu acho que é um tema, e você pegou a evolução disso, né? Você vem evoluindo junto com um tema aí, que é um tema de super importância, né? Porque, às vezes, num primeiro momento, ele parece um pouco subjetivo, mas quando a gente começa a entrar mesmo e começa a entender e compreender a importância da imagem, da comunicação que a gente passa, né? Uhum. E o mais importante, que tem que buscar sempre essa verdade, né? Não pode ser algo superficial, faz muito sentido, né? Sim. E eu acho que e também tem essa questão da evolução, né? A gente está das redes sociais, né? Todo mundo com acesso. Então, como muitas vezes a pessoa tem uma competência muito legal ali, só que ela não sabe comunicar isso da melhor maneira, às vezes não veste da melhor maneira, né? Para potencializar ainda mais esse resultado. Então, você ajuda em todo esse processo, né? Sim, muito legal. Ajuda em tudo isso. Uma dúvida que eu tive, que assim, eu gosto muito de design, sempre fui apaixonado, não trabalho com isso diretamente, mas sempre gostei, assim. Então, casa, gosto muito, sou detalhista,
poderia ser melhor, mas sou detalhista e tal. Mas quando a gente está falando de uma carreira que você estava ali com foco no design de interiores, e aí, de repente, você pega e fala, putz, quero fazer uma mudança aqui, eu vou trabalhar com pessoas, né? Você trabalha com pessoas também no outro, mas Sim. ali é diferente. E com pessoas, expressão, posicionamento pessoal. O que te motivou, você contou um pouquinho aqui, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais. O que te motivou para fazer essa mudança de rota? Olha, o que me motivou, eu acho que foi realmente poder ver nas pessoas, poder proporcionar esse encontro da pessoa com ela mesma. Para ela, como você falou, de potencializar as suas competências, né? Então, a gente tem uma grande preocupação com com o nosso desenvolvimento técnico, com a nossa carreira, onde a gente vai estudar, o que a gente vai fazer, quais são os cursos, pós-graduação, né? Depois, enfim, existem muitas coisas. E eu via que eu queria que as pessoas pudessem mostrar mais o que elas são. Né, deixar claro para o mundo essa tal da competência técnica, né? Uhum. E aí, eu acho que resumindo, bem simples, é isso, olhar na pessoa e ver ela se sentindo bem, porque quando eu falo de feedback, quando eu recebo os feedbacks que eu tenho hoje, é muito emocionante, porque assim, atuo muito com altos executivos e altas executivas hoje. Uhum. Por exemplo, ontem eu recebi um feedback de uma alta executiva que estava numa reunião com os sócios da empresa, que é uma empresa multinacional. Ela passou por um processo e ela é uma pessoa incrível, né? Maravilhosa tecnicamente. É uma pessoa de personalidade maravilhosa, mas quando olhava para ela, a gente não via tudo isso. Uhum. E ontem ela simplesmente me mandou uma mensagem e fotos e ela falou assim, Silvia, eu fui notada por todas as pessoas que encontraram comigo e simplesmente falaram que eu tô linda. Então, esse eu tô linda, né? Assim, esse eu tô bem, é a ponta lá do iceberg, né? Mas embaixo de tudo isso, a gente tem autoconfiança, a gente tem um autoconhecimento, a gente tem encontros de tesouros que estão ali mesmo. Então, quando eu via que eu podia apresentar para a pessoa tudo que ela isso empodera muito as pessoas. Então, esse bem-estar que proporciona, né, de a pessoa estar ali se sentindo muito bem dentro dela mesma e podendo ter uma performance ainda melhor, é o que me encanta, é o que me faz fazer isso todos os dias com muito amor. É sua verdade, né? É a minha verdade. Legal. Eu acho que fica muito claro, assim, no que eu comunico e procuro fazer isso com muita sinceridade, de verdade. Porque, como a gente estava até falando anteriormente, eu acredito em coisas que são reais, em pessoas que são verdadeiras e reais. E como eu trabalho muito com conexão entre as pessoas, conexão relacional, inclusive, quando uma pessoa olha para mim, ela precisa ver que a Silvia é de verdade. Né? Ela precisa saber que aquilo lá é bonito, é legal, né? Porque isso faz parte do meu universo. A beleza conecta muito as pessoas. Sim. Né? Então, você fala que você gosta de design, que você gosta disso, porque isso traz um bem-estar incrível, que a gente nem sabe dizer aonde isso está atuando, o que isso está promovendo. Mas a consequência disso é você ter uma vida mais leve. Com provavelmente. Certeza. Assim como a própria experiência do cliente, né? Exatamente. Todo o trabalho feito para um programa é para deixar essa experiência mais fluida. Mas se a gente colocar aqui num ponto focal, né? A nossa experiência com nós mesmos, ela precisa ser fluida também, né? Sim. E ser muito verdadeira, né? Também. E aí, o que é muito legal do seu trabalho é que você fortalece as verdades ali, igual essa executiva
mencionou no feedback para você, né? Exatamente. Eu só trabalho com a verdade. Legal. Então, assim, se alguém virar para mim e falar, vamos construir uma marca, porque pessoas são marcas, né? Se a gente Sim. levar para esse universo, eu gosto muito de fazer essa relação, porque fica muito claro da gente entender e tangibilizar. Porque acaba sendo um trabalho, né, bem subjetivo. Como que a gente tangibiliza? Como que a gente apalpa isso, né? Uhum. Esse resultado. É nisso que a gente vai ver, nesse comportamento mais natural e mais verdadeiro, né? Então, se eu preciso criar uma marca, uma pessoa que, né? Vamos criar um personagem, né? Um personagem, ele não tem sustentação por muito tempo. Sim. Então, por isso que a verdade, ela conecta, ela é muito forte. Porque você não vai se esforçar para fazer natural, aquilo. né? É natural. Exato. Né? E por isso que na nossa comunicação como um todo, isso precisa ser fluido. Quando a gente vê que tudo aquilo é real, poxa, que legal, a gente faz um trabalho de escavação, né, de investigação, e aí você começa a se apropriar de todas as suas qualidades, as competências, e aí você olha para a sua história de vida e fala, nossa, olha tudo que eu fiz até aqui, olha tudo que eu sou, poxa, caramba, eu sou muita coisa legal, né? E como que eu me conecto aí com essa verdade nessa comunicação? Olhando para isso. Né? A gente, claro, tem que olhar para o futuro, para, né, a gente desenhar aonde a gente quer chegar e se espelhar em coisas que são positivas. Mas se eu não viver a minha verdade, você, Cris, não vai olhar para mim e vai falar, poxa, ela é legal, quero estar perto. Né? Não tem consistência. Não tem consistência. E os valores, a afinidade, né, é uma coisa muito forte no universo do CX. Sim. Né? E a atração, e a verdade. Então, quando tem esses pontos aí em alinhamento, em coerência com a cultura da empresa, né, com a verdade da pessoa, isso fica muito mais fácil de performar. A pessoa vai performar melhor. Né? O olho no olho, que a gente estava falando, ele vai acontecer com mais verdade. E hoje em dia, a gente tem muitas câmeras, a gente está muito nas redes, e o que a gente mais precisa é do olho no olho, porque é esse olho no olho que vai trazer essa verdade. Mas as pessoas, elas têm medo de olhar no olho. Às vezes, elas têm medo de olhar no olho do outro porque elas não estão bem com elas mesmas. Né? Então, se ela não está bem com ela mesma, como ela vai olhar para o outro e vai passar a verdade? E vai criar uma conexão e vai falar de confiança? Né? A gente estava falando também que pessoas fazem negócios com pessoas. Exato. Por mais que a gente venda para empresas, muitas vezes, né? Tem a relação B2B. A Luciede mandou que ela tem uma frase que eu sempre levo comigo, que CNPJ é um conjunto de CPFs ali, né? Maravilhoso. E aí você sempre tem esse contato, né? Sim. Então, precisa conectar as pessoas, porque a pessoa não vai comprar de você e você não vai conseguir vender se não tiver uma relação de confiança, mínima ali, pelo menos, né? Sim. E a base do meu trabalho é a confiança. Legal. É a autoconfiança que gera confiança. Legal. Então, bom, a gente pode ficar aqui falando sobre esse assunto até amanhã. Ótimo. Fala pra gente quem é a Brand-In. Então, depois desse meu período pós-maternidade, eu comecei a investigar, a estudar, a me rever, a me refazer e tal. E aí eu falei assim, gente, eu trabalho com marcas. Não, eu trabalho com pessoas. E aí fui fazer curso de personal branding, né? De marca pessoal mesmo. E foi nesse curso que eu tive meio que um insight. E aí eu falei, bom, a gente acha que tá tudo fora da gente. A gente acha que os nossos que a gente vai encontrar a solução dos nossos problemas da vida fora. Mas tá tudo aqui dentro, né? Então, foi uma jogadinha do branding com branding. Então, a sua marca tá dentro de você, né? A sua verdade tá dentro de você. E como que a gente faz para deixar isso comunicando para o mundo, né? Tá tudo comunicando, né? Então, vamos comunicar o que vem de dentro, que é verdade. Então, branding tá aí. Muito legal. E a Brand-In atende executivos, empresas, todo esse ecossistema. Sim. Legal.
sempre com o foco de ter esse cuidado com a imagem, com o seu comportamento, porque eu falo muito de comunicação não verbal. Né? Então, todo o verbal, você tem controle. Sim. Que você escolhe o que você fala. O não verbal, ele acontece de uma forma muito fluida e vai direto, às vezes, conectar com o nosso coração. Né? Então, a gente não tem muito controle desse não verbal. Então, aí é onde eu vou atuar. E dentro desses elementos não verbais, a gente tem a aparência como um desses pontos não verbais. Sim. A gente tem as nossas expressões faciais, que entregam a gente. Então, assim, tem muita gente que é muito comunicativa, muito expressiva. Então, você pode entender o que aquela pessoa está querendo com você simplesmente por um olhar mais para cima, ou um sorriso mais ou menos, ou um sorriso grande, ou um sorriso fechado. Linguagem corporal também é um dos pontos onde eu trabalho, do posicionamento, da atitude. E trabalho muito também essa questão relacional. Né? Então, como tudo isso, como todos esses elementos, são 9 elementos que a gente atua. Até o nosso cheiro, né? A gente está trabalhando com até certeza. Está falando alguma coisa, a pessoa está super bem arrumada, mas não está tão, né? Não é? Aí vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Vai ter um ruído de comunicação, né? Com certeza. Então, vou trabalhar todos esses pontos para que você comunique com mais facilidade. Legal. E você falando aqui, está passando um filme na minha cabeça, porque minha primeira graduação, eu sou graduado em Relações Públicas, né? E aí tem toda a questão de media training e tal. E um exemplo que ficou muito na minha cabeça é em situações de crise, né? Então, por exemplo, sei lá, aconteceu algum problema com uma empresa que impactou a população inteira. O representante daquela empresa, ele nunca pode ir com uma blusa clara ali, porque ele pode suar, ele pode, né? Então, transparecer muita coisa. Então, eu tive um primeiro contato com essa questão de imagem justamente por causa disso. Você tem que passar uma imagem de segurança, né? Isso tem muito na política também, né? Tal. E está cada vez mais sendo democratizado, né? Isso é muito importante. E um outro ponto que você, na época da faculdade também, ó. Nossa, eu tô voltando ao tempo. Segunda-feira eu atendi um político ano passado, foi um trabalho bem legal. E acompanhei ele em Media Training. Legal. E segunda-feira eu vou começar um outro trabalho com uma candidata, onde a gente vai trabalhar, junto com a jornalista do Media Training, eu vou trabalhar posicionamento, atitude, vamos falar de roupa também, mas todos esses... Então, assim, são muitos pontinhos que vão contando ali e que no final... levam sempre para o mesmo resultado, sempre para o mesmo caminho. Legal, isso é muito legal. E na época da faculdade também, tinha um seriado que ele até parou nos Estados Unidos, que chamava Lie to Me. Gente, eu assisti todos os Lie to Me. Tem o livro, adoro. E eu era viciado, porque eu estava estudando sobre desenvolvimento humano tal, naquela época. E você fica meio doido, né? Porque até o personagem... A gente vai até colocar o link aqui para vocês verem na descrição, que é um seriado interessante. Era um doutor que pegava, né? Ele meio que fez uma metodologia ali de entender quem tá mentindo, quem tá feliz, quem tá com raiva e tal. E que são as microexpressões faciais, né? Maravilhoso. E que é fenomenal, porque muitas vezes se a pessoa não é verdadeira, não está sendo verdadeira com o que ela está falando, com o que ela está promovendo ali, você consegue captar isso, né? Então, eu acho que tem que ter essa coerência, né? Assim, nos pequenos detalhes. Você sabe que é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque o nosso cérebro ele vai acreditar muito mais no nosso comportamento e na nossa atitude do que na nossa fala. Sim. Né? Então, quando a gente vê essas microexpressões ou a gente vê uma linguagem corporal, se não tiver em coerência com o que a gente está falando... vai dar ruim. Vai, com certeza. O cérebro vai te detectar. Dedurar. Ele vai te dedurar, ele vai te detectar. Assim, a não ser que seja uma pessoa muito expert no assunto, que tenha muito controle de tudo isso, ela vai conseguir manejar ali, sabe? Mas é muito difícil, né? As
pessoas normais, elas têm pouco conhecimento sobre esse assunto. Sim. Então, isso é muito legal também, né, do meu trabalho, de poder levar esse conhecimento para as pessoas. E é um assunto que eu sou apaixonada e tenho, assim, estudado cada vez mais. Mas quando a gente vai falar dessas microexpressões da nossa linguagem corporal, se você fazer uma pesquisa rápida, vão ter as principais. Braço fechado, nananana. Mas assim, você não tem como avaliar só Você tem que avaliar todo o contexto, né? Você tem que avaliar o contexto. Porque tem até aquela história, né, de o braço cruzado, Sim. mas, pô, o ar-condicionado tá ligado, a pessoa tá com frio, né? Exatamente. Então, assim, são muitas variáveis que estão ali acontecendo no contexto, que se você não examinar tudo isso, também você pode fazer uma avaliação equivocada. Sim. Mas tem uma dica que é muito boa, que eu quero deixar aqui para todo mundo, que é assim, quando a gente está falando de relacionamento, que eu acho que tem tudo a ver com o universo CX. Total. Se a gente deixar sempre o nosso coração em direção ao coração da outra pessoa, a gente vai criar uma relação muito mais instantânea e mais rápida. Então, pensar sempre num posicionamento onde você consegue sutilmente direcionar numa atitude leve o seu coração para se conectar com o coração da outra pessoa. Legal. Faz um teste, depois você me conta. Isso parece fácil, mas não é. Na correria do nosso dia a dia, a gente tem que estar super conectado com a gente para ter essa conexão, né? Sim. Legal. Presença também é um assunto que eu trabalho muito, porque se a gente não está presente, como que eu olho no olho da pessoa se eu não estou presente? Se a minha cabeça está lá longe, eu só estou mexendo no meu celular. Exato. Né? Então, são os detalhezinhos da inovação, da modernidade, da tecnologia, que vão trazendo desafios para a nossa comunicação ser de mais confiança, ter mais poder. Né? Então, com certeza. E eu falo muito que tudo comunica. Então, esse termo, se você começa a ter mais consciência sobre que tudo está comunicando, todos os seus elementos, tudo que você tem ali com você, as suas atitudes, o seu comportamento, o brinco que você escolheu, o relógio, você tem fita na mão, você tem colar, gente, é muito detalhe. Sim. Mas tudo ali está contando uma história, está passando mensagem. Eu falo muito de mensagens e sensações. Também porque o nosso cérebro, ele vai querer entender, né? Se você está passando mais confiança, ele vai querer se aproximar, ele vai se sentir seguro, ele vai falar, poxa, que legal estar aqui com o Cris, eu estou me sentindo bem, quero ficar aqui conversando com ele. Agora, se o seu cérebro detectar ali, naquela pessoa, no outro, alguma situação insegura, de perigo, ele vai querer se afastar, ele vai querer repelir. Então, isso num processo de CX, também de venda, de contato, de reunião, é importante a pessoa estar consciente de como isso pode favorecer o seu contato. Então, nessa história do não verbal, a gente tem quase que 10% do verbal como força. O restante dessa interação é tudo não verbal. Sim. Então, a nossa força não verbal ela é muito grande. Só que as pessoas utilizam pouco esse recurso ainda. Então, aqui o meu papel hoje aqui é falar que a gente pode usar isso muito mais, com muito mais apropriação, né? Com muito mais consciência e intenção também. Muito legal. E você falou da questão de estar presente, eu tenho aprendido muito, porque virei pai recentemente, né? E tem essa questão do estar presente. Eu sempre me preocupei muito com isso, mas a gente fica na correria do dia a dia e às vezes a gente precisa responder um e-mail lá à noite, né? A gente precisa mandar um áudio no WhatsApp e falar, não, é só um pouquinho, né? Mas isso vai acumulando. E eu me peguei, né, nisso. Ontem eu tinha que responder um e-mail e eu peguei, não vou responder. Meu filho estava virado para mim, assim, na interação. Aí veio a mensagem e falei, será que eu respondo? Não, é o meu momento com ele, né? Parabéns. Então, coloquei para tá. Mas, muitas vezes é complicado, né? Porque você está precisando fazer tentador, né? E tentador, porque você já quer saber o próximo passo. A gente é ansioso, a gente está vivendo numa época de você querer saber qual é o próximo passo ali, né? Sim. Mas essa propriedade de você estar presente, eu acho que tem muito a ver com o princípio que você quer princípios e valores que você quer para sua vida, né? Sim. Então eu coloquei, eu vou ser um pai
presente ali e dar atenção no momento. Eu não consigo ficar 24 horas, mas no momento que eu estiver ali com ele... Sim, o tempo que você tiver determinado para isso é o que e vai fazer diferença. E isso é um exemplo, é lógico, estou trazendo um exemplo pessoal aqui, Sim. mas com certeza a gente pode transportar esse exemplo para qualquer outra coisa, né? Uhum. Uma reunião que a gente está com a nossa equipe ou com o nosso cliente, como a gente estar presente ali. Eu já participei de algumas reuniões onde tinha algum punhado de pessoas ali e as pessoas não estavam presentes. Lá no começo atrás, eu participei de uma reunião, não cabe falar com qual marca que era, e a reunião, eu fiquei 5 minutos na reunião apresentando e todo mundo olhando para baixo, assim. Ai, que raiva. No laptop. Não, é porque tem uma demanda muito... Aí eu peguei um pouco... bravo. Um pouco capricorniano. Exato. Eu falei, então quando terminar eu vou deem a atenção necessária que eu volto num outro dia. Eu fechei minhas coisas e saí. Foi a melhor coisa que eu fiz? Talvez não. Mas a comunicação, ela passa muito isso, né? Então, assim, a gente tem que estar por inteiro, né, nas coisas que a gente faz. Muito Sim. legal. A gente precisa sempre também pensar o que a gente está deixando no outro da gente. Exato. Porque se a vida é feita de relações, né, o que a gente está deixando no outro é o que ele vai levar ali com ele. E o que você quer deixar no outro de você? Você quer deixar uma coisa positiva, uma coisa gostosa, uma coisa forte, de confiança, de que você é competente, de que você é bom e de que você é legal? Ou você quer passar uma imagem diferente disso? Uhum. Né? Que, assim, para mim, o diferente disso vai vir em uma atitude inútil, né? E a passo que você pensar isso, você vai estar tendo uma atitude útil, porque você vai estar trabalhando a seu favor, a favor do seu negócio, a favor da sua empresa. Com certeza. Então, pensar no que a gente está deixando no outro é muito isso. Como você vai fazer isso? Com atitudes, por exemplo, essa situação que você teve ficou algo muito ruim para você, daquelas pessoas que estão ali. Sim. Né? Porque foi um desrespeito com você que se programou, que se preparou. E até a questão, um vamos desmarcar, ali. Né? Sim. Né? Então, como é uma atitude? Uma atitude pode falar muito de um valor de uma empresa, de uma cultura. E posso dizer mais uma coisa? Como os colaboradores, eles representam a cultura da marca, impactou na minha relação com a marca. Viu só? Eu não tenho, assim... E quando alguém chega para mim e fala de determinada marca, não que eu tenha algum bloqueio ali, mas eu não fico tão confortável. No seu entendeu? corpo você vai sentir Exato. esse desconforto. Você Exato. pode até falar que não, mas no seu corpo você vai ter algum movimento que vai passar esse desconforto, porque isso ficou ali em você. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas, as empresas mesmo, elas desconhecem que isso pode acontecer e ser prejudicial para ela de alguma forma. Sim. Né? Então, vamos aqui no movimento de fazer isso ser melhor. Com certeza. Eu gostei muito de uma frase que você compartilhou comigo, que ela fala, coragem é elegância sob pressão. Fala um pouco mais, discorra um pouco mais dessa frase. Coragem é elegância sob pressão. Eu me considero uma pessoa corajosa. Sempre fui destemida. E sempre me joguei nas coisas, sabe? A história de que você tá com medo, vai com medo mesmo. Uhum. Mas eu me preparei. Hoje, fui me preparar para as minhas dificuldades, para os meus grandes desafios. E eu acho que... Como eu me preparei, né? Por exemplo, vou dar uma situação aqui bem pessoal minha. As pessoas hoje... que me acompanham, me conhecem, elas olham para mim e falam, nossa, Silvia, você se comunica muito bem, você tem muita facilidade, e, né, parece que você já faz isso há muitos anos. Nasceu assim. Nasci assim, né, comi uma maçã e vim, não é isso, né. Existe eu consegui entender, quando eu comecei a atuar dessa forma, que eu tinha os meus pontos. Eu tinha muito medo de falar em público. Eu sempre fui... destemida, eu sempre fui extrovertida, mas estar ali no centro sempre foi um grande desafio para mim.
Então, eu fui aprimorar, fui fazer curso de teatro, fui fazer terapia, alternativas milhares. Eu fui entender o que dentro de mim me trazia essa dificuldade. Assim, dificuldade de, tipo, suar, de ter dor de barriga e ter que sair no meio da apresentação, porque eu tava passando mal, sabe? Então, assim, tudo isso minava o meu conhecimento. Então, eu tinha um grande conhecimento técnico e não estava conseguindo dar conta disso ali na frente, né? E queria muito fazer esse trabalho de estar em palco, de falar, de estar com as pessoas. Vem lá da minha infância, dessa história de querer estar no palco, né? Depois conversa para outro dia. E aí, eu entendi que para eu ter essa coragem, eu precisava estar na arena, né? E vem muito da Brené Brown, que fala, a gente precisa ter coragem da gente escancarar a nossa vulnerabilidade e estar ali na arena para ver o que vai acontecer. E as pessoas acolhem muito bem quando a gente demonstra as nossas vulnerabilidades, os nossos desafios e tal. E aí, onde chega a elegância nisso tudo, né? Porque, para mim, a elegância, o conceito da elegância é a gente ter equilíbrio. Quando a gente tem, né, coisas em equilíbrio, a gente tem elegância. Então, eu fui encontrar o meu equilíbrio, meus desafios de equilíbrio, e aí entendo que hoje eu consigo expressar essa coragem, né, essa verdade, essa elegância, com elegância. Entende? Fica harmonioso. Fica harmonioso. Né? Porque, então, de novo... não é só se jogar. Não, né? Porque aquilo lá tá Você coerente com a minha com verdade. Propriedade. Isso. Né? Então, assim, eu entendi de onde eu vim, o que eu queria fazer, né? Fui buscar conhecimento, me apropriei do que eu tinha dificuldade, trabalhei, desenvolvi melhor. E aí, hoje, consigo ter essa harmonia e essa elegância, né? De estar ali. Elegância, a gente não está falando só de... Quando a gente fala do conceito de elegância, não é só de roupa que a gente está falando, é muito mais de comportamento. Atitude. De atitude, né? De pensar no outro. Enfim, aí a gente também pode explorar para outros temas. Legal, legal. Eu não conhecia essa frase. Fez sentido essa frase, essa minha explicação? Muito, com certeza. É por isso que eu trouxe ela para a gente conversar. Que bom. Eu fico curioso, assim, de saber se tem alguma pessoa que te inspira, alguma personalidade... da tua área ou de outras áreas, assim. Você tem alguma? Olha, personalidade... tem uma pessoa que me inspira muito, mas, assim, é meu pai, né? Assim, legal. Meu pai, até falar, que clichê falar do pai, né? Mas meu pai é uma pessoa que construiu tudo que ele tem hoje. Então, ele fez por ele mesmo. Legal. Né? Então, eu me vejo muito meio que copiando esse modelo dele, porque... Enfim, ele é um homem de sucesso, enfim. Então, assim, me espelho muito nele. E aí, da minha área, tem o Arthur Bender, que talvez você conheça. O Arthur, ele é especialista em personal branding aqui no Brasil. E eu me inspiro muito nele, porque ele trabalha com essa investigação da autenticidade. E é um homem que também se fez aqui, trouxe esse conceito, trabalha com grandes marcas. Ele sabe que eu sou fã dele, tenho todos os livros dele. Então, assim, ele olha para a pessoa como um cuidado com o maior ativo que a pessoa tem, que é a marca dela, que é a reputação que ela tem. Então, hoje ele me inspira muito e gosto de trocar coisas com ele, inclusive, porque... Ele olha dessa forma, né? Para a pessoa, para o profissional, para o ser como um todo. Então, ele tem um olhar holístico para a pessoa. Muito legal isso. Então, é ele que me inspira hoje. E é muito legal, né? Porque você tem essa referência, mas você traz as suas referências também que dá o tom do teu trabalho. Né? Dá o tempero do teu trabalho. Sim, ali, dá o twist do meu trabalho, Exato. Que eu falo muito do twist. Sim, eu falo hoje que meu trabalho é artesanal, porque ele é muito... Existe uma jornada, né? Claro. Se a gente pensar até na jornada do cliente, existe essa jornada, as etapas que a gente tem como uma construção completa de um trabalho, seja corporativo ou seja individual. Mas ele é artesanal porque, de novo, a gente está trabalhando com pessoas. Então, durante um processo, eu posso ali, me permito fazer isso
porque me sinto confiante para fazer isso, tá ali conversando, identificar que aquela pessoa precisa de um outro assessment, às vezes, né, de um outro entendimento, a gente precisa de mais tempo para ela ir se apropriando, porque quando a gente vai cavocando, a gente vai entrando em contato com a gente mesmo, às vezes é desafiador a gente estar ali naquele processo. Então, cada pessoa vai lidar de uma forma. Então, esse meu trabalho artesanal, eu vou construindo ele de acordo com o que a pessoa precisa. Legal. E de muita sensibilidade também. Por isso que eu falo que eu gosto de trabalhar com pessoas, que o meu negócio são as pessoas e a verdade das pessoas. Porque a gente acessar tudo isso trabalha com a nossa sensibilidade e com as nossas emoções. E as pessoas se conectam com emoções também. Então, a gente vai lapidando, né, e entendendo qual realmente é a necessidade de cada pessoa nesse trabalho artesanal. Porque tem gente que vai precisar desenvolver mais uma parte de expressão corporal, tem gente que vai precisar mais se apropriar dos seus valores, ou até né, fazer um trabalho de imersão em valores que a pessoa às vezes não sabe, nunca passou por um processo como esse. Então, é muito de sentir, né, a necessidade de cada pessoa. E se você já teve a oportunidade de atender empresários, políticos, artistas, personalidades, executivos, executivas, como você bem disse aqui. Não precisa revelar nomes. Não posso. Não pode mesmo. Se tem uma coisa que eu não faço, é falar dos meus clientes. Maravilha. Sinto muito. Qual foi o maior desafio profissional que você já teve, assim, de ajudar alguém nesse processo? O maior desafio, vou citar uma situação recente que eu tive. Já tiveram várias, mas esse daí eu vou te falar que acho que foi o mais. Mas eu sempre falo que o problema das pessoas me trazerem trabalho é que eu vou resolver o problema delas. Então, assim, eu entro geralmente para resolver alguma coisa. Isso faz parte do meu universo. Quando eu comecei a trabalhar com design de interiores, eu ia resolver um monte de coisa também na casa das pessoas e na vida delas. E aí, hoje, eu resolvo a vida das pessoas de uma outra forma. Tô falando isso porque trabalhar com pessoas já é um grande desafio, né? E quando eu entro, assim, eu me torno uma pessoa muito íntima da vida da pessoa, porque eu acabo tendo acesso, quando ela confia em mim, né? Claro. Acabo tendo acesso a situações íntimas e que fazem parte aí da história de vida dela. E recentemente, eu comecei a fazer um trabalho com artistas e quando o trabalho ele é imposto a uma pessoa e que ela não quer fazer aquele trabalho, não rola, né? Sempre vai ser mais custoso emocionalmente, inclusive. Sim. Né? Então, trabalhar pegar um trabalho que pode ser assim incrível de se fazer e a pessoa não tá afim daquilo ali, ela olha para aquilo, ela não vê valor, ela não sabe assim ao que aquilo vai agregar, é muito desafiador. Então, nesse trabalho recente, eu desconstruí toda a crença que esse profissional era um homem, que esse profissional tinha sobre ele ter isso como um grande valor e como um grande benefício para a carreira dele, porque aqui a gente tá falando de uma carreira específica, né, uma situação bem específica, profissional. E então eu tive que fazer um trabalho de formiguinha, de acolhimento, de mãe até, sabe? Vem aqui que eu vou te dar a mão, vem aqui que eu vou te mostrar, vem aqui que, né, vamos entender onde é que tá isso, para começar a soltar. Entendi. Né? Então, o desafio maior é quando a pessoa não quer, quando aquilo é imposto para ela. Porque, geralmente, num atendimento individual, a pessoa está me procurando porque ela quer passar por aquele... É uma necessidade dela. Ela identifica, né? Desafio também dentro de empresas, quando as pessoas
os colaboradores, eles olham para aquilo não como um benefício, não como um aprendizado de autodesenvolvimento, mas como uma coisa imposta que a minha empresa quer que eu me vista desse jeito. Eu preciso fazer para... Isso, para... eu preciso fazer para. Uhum. Então, esses são os grandes desafios, mas eu falo que missão dada para mim é missão cumprida, né? Então, eu não entrego um trabalho se eu não sentir que aquilo ali está quase no 100%, porque às vezes a gente não consegue chegar no 100%, a gente chega no 99%. Então, o grande desafio é esse. Mas só para concluir, esse meu trabalho teve sucesso. Que legal, que legal. Ele conseguiu entender e agora está aplicando tudo que a gente trabalhou em relação a comportamento, a vestimenta, ao visual e tudo mais. Muito bom. E a gente vive numa época hoje, uma época muito de imagem, né? Com as redes sociais e tudo mais. A gente falou um pouquinho disso aqui. Qual a importância hoje das pessoas se atentarem a essa comunicação mais visual, da forma delas se portarem e entregar as suas verdades aí? Muito bom. Bom, quem não está na rede não está no mundo, né? Então, Exato. assim, começa por aí. A grande questão é que hoje a gente comunica 24/7. Então, se antes a gente tinha uma comunicação muito mais 1 a 1, ou num telefone, por exemplo, hoje a gente tem infinitos pontos de contato onde estão comunicando sobre a gente alguma coisa. Sim. Então, a gente tem, vamos pegar os básicos, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem Facebook ainda, a gente tem Twitter, a gente tem o Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem Telegram, né? YouTube. Então, olha quanto ponto de contato que tem ali para as pessoas conhecerem sobre nós. Então, lembrar que, quando eu falo que tudo comunica, tudo está comunicando literalmente. A sua forma de escrever no WhatsApp, a sua atitude ali, a sua foto, o seu posicionamento numa rede, por exemplo. Vamos falar do Instagram, que a gente gosta bastante. Se você precisa levar em consideração que aquilo ali vai ficar registrado de alguma forma, né? Às vezes, um histórico ali. É um histórico. Então, a gente... não, tá bom, é besteira, já sei isso. Mas o quanto você sabe? O quanto você tem consciência disso? Porque a gente ali tá vendo... vou fazer uma leitura sobre você, sobre o que eu tô olhando ali, do que você tá me apresentando. Uhum. De novo, o que você quer deixar no outro de você, entra também aí, nesse posicionamento. E aí eu entendo que, às vezes, aí as pessoas falam, mas o que então eu posso compartilhar da minha vida? O que eu não posso? O que faz sentido? O que não faz? Depende, né? Depende do seu trabalho, depende de qual a sua intenção, depende do que você quer fazer ali com aquilo, né? E eu entendo que também precisa estar ali, por quê? Porque virou um LinkedIn, né? Por exemplo, virou uma grande ferramenta de encontrar pessoas. As empresas, a gente sabe, elas vão no LinkedIn e elas também vão ali no Instagram. Então, elas vão sentir o que você está compartilhando através dali, né? De uma foto com o seu filho, ou de uma foto num churrasco, né? Ou de uma frase que você gosta. Veio um corte para mim, tem um corte do show do Whindersson Nunes, que ele fala, a gente tem que se preocupar muito com a imagem que a gente passa. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é engenheiro e tá tudo bem escrito ali no LinkedIn, no site dele tá ótimo, mas se você vai lá buscar o cara no Instagram, tem um forrozão do não sei o quê. Então esse engenheiro vai passar credibilidade, né? Então, assim, é lógico. E até das coisas que a gente mencionou um pouquinho antes, é dessa linha essa linha tênue, tanto da vida pessoal como a vida profissional também. Isso Sim. Você trabalha também, né? Sim, porque somos um só. Exato. Né? Eu entendo que a gente tem papéis Sim. na vida. Então, tem o papel da Silvia mãe, tem o papel da Silvia esposa, tem o papel da Silvia filha, tem o papel da Silvia dona de casa. Mas a Silvia é uma... Mas a Silvia é uma só. Tem a Silvia consultora de imagem, mas a Silvia é uma só. Sim. Então, eu entendo que...
gera muito mais conexão e verdade quando a gente está ali comunicando aquilo, tudo em um lugar só. Por que eu preciso ter um? Por que eu preciso ter... Eu sempre fui contra isso. E aí eu posso receber um monte de crítica agora, que unfollow, né? Os haters e tal. Normal. Mas faz parte. Exato. É uma escolha que eu fiz. Inclusive, eu trabalho no meu perfil dessa forma. Seleciono muito as coisas que eu compartilho. Né? Às vezes as pessoas falam, a gente consegue saber o que está acontecendo tudo na sua vida. Não, calma lá, né? Não é assim. Então, a gente tem que dosar, a gente tem que saber e criar Por que é gostoso a gente acompanhar personalidades ou certa pessoa X ou Y? Primeiro porque a gente vai olhar e vai se conectar com os valores, ou deve se conectar com os valores que estão ali sendo passados subliminarmente, né? E a gente vai construir um storytelling. A gente vai construir uma historinha ali, seja nos stories, seja nas postagens de LinkedIn, de feed, que está fazendo verdade, que faz sentido no seu contexto profissional, que faz sentido no seu contexto pessoal, e com a sua verdade. De novo, criar um personagem... fica fake, né? A gente não consegue sustentar. E muitas pessoas vêm, às vezes, conversar comigo e falam, mas como é que você dá conta de estar toda hora ali postando, de estar fazendo, de estar acontecendo e tudo mais? Eu criei uma fórmula que, para mim, faz sentido, que para mim é fácil de acontecer, que para mim é fácil de estar ali e é a minha verdade. Então, assim, eu tô escancarada ali de alguma forma, com conteúdos que eu entendo que fazem sentido para a minha vida. Legal. Né? E com as pessoas que eu quero que estejam ali. Sim. Então, eu penso em comunicar quem é a Silvia, o que a Silvia é profissionalmente e pessoalmente. Porque somos ali uma pessoa só, né? E quando... Ótimo. E assim, visitem o Instagram da Si, porque é um dos Instagrams mais bonitos que vocês vão ver, com as fotos e tal, é bem legal mesmo. Eu até tinha comentado que você representa muito o trabalho que você faz pelo seu próprio Instagram mesmo, né? Sim. E quando a gente fala de um trabalho de imagem e comunicação ali, pessoal, como ele se relaciona com a experiência do cliente? Como você vê essa relação? A gente deu algumas pinceladas durante a nossa conversa, mas mais direcionado agora. Como que você vê isso? Olha, de novo, a gente está falando de pessoas, né? Sim. E quando pessoas fazem negócio com pessoas, quando uma pessoa está se sentindo confiante, está se vendo bem com ela mesma, ela vai conseguir entregar algo que o outro ali não está esperando, a mais. Né? Acho que dentro da experiência do cliente, a gente sempre pensa em entregar mais, em entregar e ser comprometido com o que você está prometendo, proporcionar essa entrega séria, né? Verdadeira. E eu entendo que para um profissional, ele fazer isso de uma forma fluida, de uma forma forte e poderosa, até para ele falar um não, como a gente estava comentando, né? Se ele estiver mais confiante com ele, se sentindo bem, ele vai ter mais força de olhar no olho. Estou falando aqui de uma coisa literal mesmo, claro. Né? E de saber como conduzir um processo, vamos pensar, ver como a gente vai resolver esse problema. Porque se ele não estiver se sentindo confiante, ele não vai saber fazer isso. Ele não vai conseguir pensar numa solução, ele não vai saber com quem ele vai falar, quem que ele vai acionar, qual o movimento que ele vai fazer. Então, eu vejo esse desenvolvimento das pessoas, dos colaboradores, da cultura, da equipe, proporcionando esse olhar de bem-estar, de relacionamento. Então, legal. A gente vai num comportamento... Tudo que a gente faz no individual, a gente consegue transferir para esse universo do CX, porque a gente está falando de pessoas. Exato. Exatamente. A gente tinha até falado um pouquinho antes, só citando um exemplo rápido aqui, que pela consultoria a gente vê muito isso, né? A consultoria ela não faz só o trabalho do programa de CX, mas é um trabalho em conjunto com a empresa. Então, o trabalho ele tem muito sucesso justamente se tem pessoas articuladas Sim. ali na organização, porque, principalmente, quando você vai implementar
um projeto em uma empresa já tradicional, que tem os seus silos, tem uma cultura um pouco mais não tão ágil, a pessoa tem que ter uma certa articulação e propriedade ali do que ela está querendo tracionar dentro da organização. E não é só entender o que ela precisa tracionar, mas também compreender o cenário ali. O que vai dar mais resultado, né? O que eu posso falar com as pessoas com propriedade, com ter uma postura coerente com o que você quer, né? Eu acho que entra muito nisso aí também, porque às vezes a pessoa ela tem todas as ferramentas ali que ela precisa para realmente tracionar alguma solução. No entanto, ela não consegue por talvez não ter essa articulação, para não às vezes não ter esse posicionamento na organização, e isso ajuda muito, né? Sim, eu acho que isso é fundamental, seria assim, a cereja do bolo, sabe? Para uma situação como essa que você trouxe. De novo, as pessoas, quando estão... para você falar, preciso falar com o seu diretor ou com a pessoa que vai decidir aqui, você precisa estar muito bem posicionado e muito confiante, certo do que você está falando. Com certeza. Né? O que vai te trazer essa certeza? Todo o seu conhecimento, a sua experiência, as pessoas que você tem ali com você, porque né, ninguém faz nada sozinho, mas principalmente o posicionamento, a relação. Então, esse trabalho de comunicação, de posicionamento, ele atua nisso também. Né? O que a gente tem que fazer um diagnóstico aí para entender quais os desafios, qual a dificuldade de um profissional específico, porque isso pode ser feito, ou de uma equipe que lidera esse assunto e que precisa estar em alinhamento. Então, a gente faz esse alinhamento da cultura, do posicionamento, da comunicação, o que pode ser feito, posição de corpo, de novo. Gente, é um grande jogo. É um grande jogo de conquista, inclusive. Sim. Né? Tem um livro que chama Capital Erótico, que eu vou deixar a dica aqui, que ele é muito incrível, porque ele fala muito dentro do universo feminino, né? Então, mas também é uma conquista, a venda é uma conquista. Sim. A gente está vendendo e a gente vende com o nosso filho. Né? Então, assim, eu falo que o Arthur é meu grande cobaia. Ele hoje está com 5 anos e eu testo muito ele sem ele saber. Porque eu estou em negociação com ele, é o dia inteiro em negociação. Sim. Então, quais são as minhas atitudes que podem ser úteis e são inúteis nesse processo de conquista aí? Então, como é que está o seu capital erótico aí nessa situação? Né? Não conhecia esse termo. Muito legal. Eu adoro. Muito bacana. E aí, quando vamos colocar uma situação aqui. Por exemplo, há 2 profissionais com a mesma capacidade ali. Capacidades técnicas que a gente está mencionando aqui. Só que aí tem a questão da imagem. Então, um está bem mais alinhado com as verdades dele e o outro está um pouco confuso com isso. Você acha que pode impactar isso dentro de um processo, de uma proposta, de uma concorrência, essa questão de ter uma imagem que passa a verdade? Eu já sei a resposta, mas eu quero saber a explicação. Sim, né? Claro. Engraçado, conversando com um executivo também recentemente, que ia fazer uma contratação alta, ele falou para mim, Silvia, você não sabe, eu preciso te contar. Ele estava passando por um processo comigo, e ele falou... depois que a gente começou esse processo, a minha vida mudou, porque eu comecei a olhar para as pessoas de uma outra forma e tal. E eu estava conversando com dois homens, era uma situação de 2 homens executivos, alto nível, e teve um que foi conversar comigo de boné, fazer uma reunião comigo de boné. Ele trabalha com tecnologia, tá? Então, assim, não estava tão fora assim, porque é um mundo tech, é diferente, né? Cada mundo tem os seus códigos, né? As roupas, elas são grandes códigos de comunicação. E aí ele virou para mim e falou assim, o cara era muito bom. Olha, eu fiquei chocado, mas eu não tive coragem de falar assim para ele, porque
eu fiquei só olhando pro boné dele na hora da conversa. Então, assim, aquilo lá tirou tanto foco do nosso conteúdo, da nossa troca, de tudo que ele é, que eu não consegui falar sim pra ele. Então, eu falei não e fiquei com o outro, né? O outro talvez não tivesse nem, nossa, maravilhosamente bem vestido. E é uma situação bem contrastante, né? Mas sim, e quando a gente tem essas duas situações, por que eu falo sim? Porque a gente falou de uma relação de confiança. Então... E uma relação a longo prazo também, a né, longo ali. prazo. Então, você fala, poxa, eu estou contratando, escolhendo um profissional que vai me representar, que vai representar a minha empresa, que vai ter uma posição assim. Eu preciso sentir muito a confiança nessa pessoa. Né? Isso é uma coisa que dá para ser trabalhada. Isso é algo que a gente consegue desenvolver na pessoa. Mas, numa decisão ali, num momento, né, ali rápido, é quem vai passar mais confiança que vai ganhar, que vai ter uma oportunidade. Sim. E muitas vezes as pessoas nem sabem que elas perdem essa oportunidade, às vezes por falta desse ajuste aí, né, dessa comunicação não verbal que eu falo. Que às vezes é só uma questão de lapidação, né? Tirar o boné. Exato, assim, vai sem né? o boné, exatamente. Era só tirar o boné, Exato, né? exato. E geralmente é mais simples do que parece, viu, Cris? Sim. As pessoas às vezes também acham que vai passar por um processo, vai mudar muito, mas geralmente é o contrário. E tem uma questão também, porque eu acho que a gente sempre tem que ver uma relação ganha-ganha, né? Então, assim, por exemplo, o cara não passou porque ele estava com boné, mas se ele tirasse o boné, ele ia ficar bem com ele mesmo, né? Tem essa questão também, tem né? essa questão também. Então, não é olhar pelo prisma de, tipo, putz, o cara não conseguiu porque ele tava com boné. Às vezes é a verdade dele e ele vai para uma outra empresa que o boné, todo mundo usa boné, Exato, né? Não que sei. Ali no contexto vai fazer sentido também, Exato. né? Então, acho que São variáveis. São variáveis, exato, exato. Bom, e para finalizar... Respondi sua pergunta? Muito, muito. Bom. E para finalizar, qual o recado que você gostaria de deixar para quem está nos acompanhando agora em relação à imagem, à comunicação, principalmente a comunicação não verbal? Passa uma mensagem para a gente. Olha, eu até já comentei um pouco aqui na conversa, cuide do seu maior ativo, que é você, né, como um todo. Cuidar da sua imagem para que ela esteja ali refletindo a sua essência, a sua verdade, o que você acredita, os seus valores, as suas atitudes também e o seu comportamento, né? E o comportamento, quando eu falo cuidar de você como um grande ativo, porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar da sua família? Como você vai exercer o seu trabalho? Como que você vai viver? Né? E esse cuidado, ele entra em todos esses pontos não verbais no bem-estar, que a gente tem que falar de saúde. Né? Então, quando eu falo cuide do seu maior ativo, uma coisa vai puxando a outra. Sim. Quando a gente cuida da nossa saúde, a gente vai ter mais autoconfiança também, a gente vai querer se olhar de uma outra forma, a gente vai ter uma tendência a querer se cuidar e olhar para tudo isso. Mais disposição. Com mais disposição. Então, assim, começa na saúde e aí a gente leva, né, para esse cuidado com a sua reputação, com o que você está deixando. Então, fazer a ligação de todos esses pontos, pensando que você é o seu maior ativo, que se você não estiver bem, coisas boas não podem não acontecer, né? Ou você pode perder grandes oportunidades na sua vida. Não só no relacionamento profissional, mas no pessoal. Também. Com certeza. Também. Com certeza. Sim. Sim. Super obrigado pela sua presença. Muito legal o nosso papo. A gente poderia ficar horas aqui falando, porque esse tema eu gosto bastante. E para você que quer seguir a Si, quais os contatos? Eu tô no Instagram como Silberaldo, então é @Silberaldo, e no LinkedIn como Silvia Beraldo. Maravilha, então sigam lá, ela sempre faz posts muito legais, vale acompanhar. E para você que ainda não segue o nosso videocast, você que está ouvindo no Spotify, pode aí clicar para seguir, e também no YouTube, siga toda quarta-feira um novo episódio para vocês ao meio-dia, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.
Tchau.